Você já se perguntou qual é o modo sábio mais poderoso de todo o universo Naruto? Mas calma, antes de sairmos comparando Naruto com Kabuto ou Hashirama, a gente precisa entender uma coisa: nem todo modo sábio é igual. Eles têm suas diferenças além de mudanças de aparência. E para falar a verdade, tem uns aí que nem deveriam estar na conversa. Antes de mais nada, vamos dar uma passada rápida no básico. O que é o modo sábio, para que ele serve e quais são os riscos? Vai ser direto ao ponto. O modo sábio é uma técnica que permite ao usuário absorver a energia da natureza, aquela que está presente em tudo, plantas, animais, no próprio ar. Quando essa energia é fundida com o chakra do usuário, nasce o Senjutsu, a chamada energia sábia. É com ela que vem um salto brutal nas habilidades. Para deixar claro, uma pessoa só é considerada um sábio, ou Senin, quando consegue absorver e usar essa energia natural. E mesmo que a pessoa não consiga absorver a energia do próprio ambiente, mas consegue usá-la de alguma forma, tipo o que o Madara fez com Hashirama, ele ainda seria considerado um sábio. A fusão do chakra comum com o chakra da natureza eleva tudo: força, velocidade, resistência, percepção e, dependendo do usuário, desbloqueia até novas técnicas. Um exemplo perfeito é o Naruto. Quando ele domina o modo sábio, ele transforma o Rasen Shuriken numa arma utilizável. Antes disso, ele até conseguia criar a técnica, mas ao usar machucava os próprios braços. Mas, já com o modo sábio, ele aprende a lançá-lo, evitando dano colateral e aumentando ainda mais o alcance e destruição. Mas absorver a energia natural da natureza não é tão fácil assim. Para absorver essa energia, o corpo precisa estar completamente imóvel, literalmente parado. E isso, no meio de uma batalha, é um convite para virar alvo fácil. Por isso, entrar nesse modo durante um combate é extremamente arriscado, a menos, claro, que você tenha uma carta na manga. Naruto, por exemplo, encontrou uma solução inteligente. Ele usa clones da sombra para reunir energia natural à distância. Quando precisa, ele desfaz os clones e absorve instantaneamente toda a energia que eles coletaram. Outra técnica é a técnica anfíbia, onde sábios como Fukazaku ficam em cima dos ombros do usuário e absorvem a energia natural por ele, permitindo que o ninja se mova enquanto mantém o modo sábio ativo. E tem mais: quando o usuário também é um Jinchuriken em harmonia com sua biju, como o Naruto com a Kyuubi, eles conseguem reunir energia natural tão rápido que leva só alguns segundos para recarregar completamente o chakra Senjutsu. Ou seja, o modo sábio é poderoso, mas também exige preparo e principalmente tempo. Quem não sabe administrar esses limites se coloca em risco. E claro, o risco de você não conseguir controlar essa energia é a de ser petrificado e, obviamente, morto. Agora que você entendeu o que é, para que serve e mais algumas coisas desse modo, vem a pergunta de qual o mais forte entre eles. Vamos acabar logo com os dois modos senins, ou melhor dizendo, o que deveria ser um modo sábio e o que só existe na base da teoria. Sabemos que os três grandes caminhos das invocações do time 7 são bem definidos: Naruto, Minato e Jiraiya com os sábios do Monte Myoboku, Orochimaru, Kabuto e Sasuke com as cobras da caverna Ryuchi e Tsunade e Sakura tendo contrato com as lesmas. Até aí, tudo certo. Acontece que enquanto os sapos e cobras têm seus próprios modos sábios, com locais de treinamento e tudo mais, o das lesmas é um mistério. A gente sabe que a floresta Shikotsu existe. É lá que vive a Katsuyu, mas e o resto? Não tem mestre, não tem transformação, nem menção direta a um modo sábio das lesmas. Mesmo Tsunade e Sakura sendo as únicas usuárias conhecidas da invocação das lesmas, em nenhum momento o mangá ou o anime aborda qualquer coisa sobre Senjutsu relacionado a elas. Uma possibilidade frustrante, mas também a mais realista, seria a de que Kishimoto simplesmente não explorou isso. Talvez o modo sábio das lesmas seja funcional e tudo mais, mas o foco da narrativa nunca passou por Sakura ou Tsunade nesse nível. E é bom lembrar, dominar o modo sábio exige três coisas básicas: muito chakra, ou pelo menos uma quantidade razoável para conseguir, um corpo compatível e a habilidade de equilibrar o chakra físico e espiritual e a energia da natureza. Pode ser que nenhuma das duas tivesse essa combinação, ou simplesmente nunca tentaram. Agora, o modo sábio do Hashirama é outro mistério. Ele usa o modo Senin, isso é fato. Mas de onde veio esse poder? Quem ensinou, teve invocação, teve algum treinamento que ele fez? Quando alguém aprende o modo sábio, o corpo muda, e geralmente reflete o animal que representa aquela energia. Jiraiya com o modo incompleto ganha traços bem visíveis de sapo. Seu nariz aumenta, as mãos e pés mudam. Já Naruto e Minato, que todos os dois têm um modo perfeito, muda só os olhos e ganha pigmentação laranja ao redor deles. O modo sábio das cobras deixa o ninja com escamas, olhos fendados, língua longa, uma aparência clara de uma cobra. Mas o modo sábio do Hashirama não tem isso. Ele tem até o formato deles bem diferente dos outros, tendo pinturas no rosto e no meio da testa um círculo que parece um olho. Mas acabou, só isso que temos deles. Não temos informações de se ele aprendeu de uma invocação nem nada. Talvez o corpo dele fosse tão perfeito e especial, graças ao seu DNA único, que não precisasse de ajuda de invocações para atingir o estado de Senjutsu de forma natural. Talvez o Mokuton, por ser uma liberação baseada na natureza, absorvesse energia natural de forma passiva. Talvez o próprio corpo dele equilibrasse esse poder sozinho, sem precisar parar ou meditar. Mas no fim, tudo isso é teoria. Enquanto os modos sábios dos sapos e das cobras têm informações, com técnicas de treinamento, riscos e limitações, o das lesmas e o do Hashirama não tem nada. Mas já o modo sábio dos sapos é o que temos mais informações, principalmente por ser o do protagonista. Talvez a única coisa que falte seja onde exatamente fica o Monte Myoboku, mas isso pouco importa, a menos que o Kishimoto decidisse lançar um arco onde o monte é atacado por alguém.
Para despertar esse modo, o ninja precisa treinar diretamente no Monte Myoboku, lar dos lendários sapos sábios. Lá, o aluno entra em contato com um óleo especial exclusivo do monte, que força o corpo a absorver energia natural. Mas aqui entra o problema. Absorver energia demais ou de forma descontrolada transforma o ninja em pedra. É por isso que tantos desistem ou viram estátuas. Para evitar isso, o Fukazaku usa um bastão especial que retira o excesso de energia natural. Ele fica ao lado do aprendiz durante o processo, garantindo que o corpo não passe do ponto. Esse sistema de apoio é o que torna o modo sábio dos sapos tão acessível. Não fácil, mas possível. Eles criaram um ambiente controlado para ensinar uma técnica que, em outros locais, como a caverna Ryuchi, significa morte se falhar. E o resultado compensa. O usuário não só ganha os bônus básicos, como aumento de força, velocidade, taijutsu, ninjutsu e etc., como também ganha acesso a uma percepção completamente nova. Essa percepção é boa o suficiente para se equiparar e até mesmo superar vários ninjas sensoriais. Com essa percepção, os usuários podem sentir ataques vindo até eles mesmo antes de chegarem próximos e mesmo se não estiverem olhando. A percepção de Naruto foi boa o suficiente para cobrir a vila toda e ainda conseguir discernir o chakra do Kakashi, distinguindo se ele estava vivo ou não. E depois a mostrar que ele consegue sentir o chakra do Nagato escondido a vários quilômetros de distância. Também não podemos nos esquecer do Comitê dos Sapos. Quem treina no Monte Myoboku com os sapos sábios não aprende só a controlar o modo sábio, aprende um estilo de luta que usa do chakra do Senjutsu para expandir o alcance dos golpes. O corpo do usuário fica envolto por uma aura de energia natural, invisível para quem não domina o Senjutsu. Essa aura funciona como uma extensão física. Um soco que parece errar, na verdade acerta. Se existe um modo sábio que foi bem explorado no anime e no mangá, é o dos sapos. Desde o processo, os Shiskus, os mestres, o local até as habilidades. É um dos modos mais completos, não só em narrativa, mas também foi em impacto. Foi graças a ele que o Naruto virou pela primeira vez uma ameaça real para os vilões da obra. E se o modo Chunin dos sapos já era perigoso de treinar, já que perdeu o controle do equilíbrio entre a energia natural e o próprio chakra podia ser fatal, o modo sábio das cobras consegue ser pior ainda. Diferente dos sapos, o usuário vai ter que ir até a caverna Ryuchi e ter a sorte de conseguir suportar a energia natural injetada através das presas da serpente-chefe. Isso é tão difícil de suportar que até mesmo Orochimaru, um dos maiores gênios, falhou em suportar a energia. E você deve estar se perguntando por quê. Porque, com as suas trocas constantes de corpo, ele não conseguia encontrar um físico forte o suficiente para aguentar esse nível de energia sem entrar em colapso. O que o forçou a criar o selo amaldiçoado, um modo sábio improvisado e uma cópia total do modo sábio original. Usou o jogo como cobaia, aproveitando sua habilidade única de absorver energia natural passivamente, até mesmo enquanto se movia, algo que, no modo sábio tradicional, seria teoricamente impossível. Orochimaru, claro, usa isso como base para o selo amaldiçoado, que não só faz com que o portador absorva energia natural, mas também adiciona um pouco do próprio chakra, permitindo que ele corroa a mente de quem for marcado. Não é um modo sábio puro, mas se aproxima de um. E foi apenas no final do Shippuden que vimos pela primeira vez o modo sábio das cobras sendo usado. No caso, foi o Kabuto que utilizou essa forma entre todos os personagens que já vimos. Ele foi o único mostrado que conseguiu suportar a energia natural dessa caverna. Isso só foi possível porque ele começou a adicionar vários DNAs de outras pessoas em seu corpo para obter mais força e resistência, adicionando em si mesmo células do Orochimaru, células do Jugo, células da Karen, células do Suigetsu e também células dos ninjas do Quarteto do Som. Assim, conseguindo ficar no modo Chunin por um tempo indefinido, graças ao poder absorver energia natural de forma passiva graças ao DNA do Jugo. Com isso, ele ganhou acesso a um arsenal completamente insano, como o dragão de chakra sábio, que explode uma onda de energia capaz de desorientar e inibir os sentidos do inimigo, ou a reencarnação inorgânica, onde ele injeta vida em objetos não vivos com chakra senjutsu, controlando o ambiente como se fosse parte de si. Mas o ponto mais ignorado e talvez mais assustador e interessante é que o modo sábio da cobra, ou pelo menos pode-se dizer, o modo sábio do dragão. Claro, isso se considerarmos a metáfora que o Kabuto disse. No Oriente, temos alguns mitos e crenças onde uma cobra pode transcender para se tornar um dragão no futuro, ou que se viver 1000 anos ou mais e se conectar com o mundo espiritual, ela poderia evoluir para um dragão. Também temos o modo sábio, que não é exatamente um modo sábio, mas que usa da energia natural. O Jugo também poderia ser incluído nessa categoria, mesmo que seu poder não seja exatamente o modo sábio tradicional. Sua habilidade única de absorver energia natural o coloca como uma espécie de Sennin por natureza, mesmo sem seguir os métodos convencionais de treinamento. Mais diferente dos outros que se tornaram Senins, o Jugo não consegue controlar essa energia. Ele não controla o que entra, nem como vai reagir. E isso tem um preço de ele ter explosões de raiva, surtos de violência, mutações no corpo que acontecem do nada. Foi justamente por isso que ele procurou Orochimaru, não por poder, mas por um jeito de se curar. A partir do jogo, Orochimaru descobriu que aquele poder vinha da caverna Ryuchi, a mesma onde o Kabuto aprendeu o verdadeiro modo sábio das cobras. Na sua primeira aparição, ele transforma o braço esquerdo no pistão para aumentar o impacto de um golpe. Depois, esse mesmo braço vira uma lâmina gigante para tentar equilibrar a luta com a espada do Suigetsu.
Ele também consegue propulsores que podem ser usados para o ataque, apoio e para aumentar sua velocidade, turbinando muitas coisas. É como se o corpo dele fosse um arsenal em constante mutação, sem falar que ele pode esticar seus braços, agarrando oponentes à distância. Tudo isso acontece sem técnica, sem selo de mão ou sem preparação. Agora, quando o jogo se transforma totalmente, ele perde totalmente o controle com seu instinto assassino assumindo no lugar. Ele vira um verdadeiro monstro da natureza. A pele escura dele aparece igual a quando os usuários da Marca da Maldição usam a segunda fase dela, já que isso vem dele. Mas com isso, vem uma força brutal. Mesmo depois de tomar um golpe devastador do quarto Raikage, que atravessa seu braço e peito com um punho elétrico, ele revida na hora. Basicamente, tudo de físico nele melhora. Ele também tem os múltiplos canhões do Lotus, estruturas bizarras que ele cria nas costas, capazes de lançar explosões para ou atacar ou usar como impulso. No fim das contas, o modo sábio mais poderoso não dá para dizer ao certo. Pelo que sabemos, o do protagonista é o mais fácil de se obter. O momento de tudo é ótimo, você também aprenderia o taijutsu dos sapos, o que é muito roubado. Mas também temos o do primeiro Hokage, que é forte. Mas não sabemos se é forte por ser do Hashirama ou se é forte por ser forte. Beleza, o modo dele aumenta a recuperação, só que o quanto não sabemos, já que a própria regeneração dele é absurda. O aumento de força, ninjutsu etc. acontece em todos, mas igual a regeneração, não temos nada. Ou seja, sem informações nenhuma. O das Lismas não dá nem para dizer, já que nem existe e foi só especulação que fizemos. Talvez eu faça um vídeo tentando criar um modo sábio das Lismas. O modo sábio das cobras é difícil discernir o quão forte é, porque ele foi infundido com vários DNAs para ficar daquela forma. Então entramos em algo parecido com o do Hashirama, não conseguindo saber o quanto o modo mudou o usuário. Apesar disso, a habilidade de soltar o dragão que quando explode inibe os sentidos é extremamente útil para a maior parte de todos do mundo ninja. O problema é que foi usado no Itachi. Apesar de ter também a capacidade de controlar o ambiente, o perigo de tentar obter ele é nada menos que uma confiança de que você não vai morrer depois de ser mordido e ter energia natural injetada no seu corpo. Enquanto isso, o modo Sennin dos sábios do Jiraiya e dos outros precisava ficar imóvel e meditar. Fica ainda mais fácil quando tem um mestre ao lado que vai te ajudar se algo der errado, ou seja, mais seguro. Mas se eu tivesse que escolher entre um deles para o mais completo, seria do Kabuto por causa das suas habilidades que eu citei. O dragão e a reencarnação inorgânica são úteis a todo momento. Mas me diga, se você tivesse que escolher um para ter, qual seria? Curta, se inscreva, compartilhe. Obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.